Olá, meus amigos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney para mais uma aula da nossa língua portuguesa. Quero cumprimentá-los e agradecê-los pela confiança no nosso trabalho. Quero cumprimentar a equipe aqui que ajuda muito a nossa aula. Quero cumprimentar a Elisângela, que sempre ajuda a gente na interpretação, certo? Antes de nós começarmos a aula, meus amigos, preciso sempre alertá-los. Quando vocês estiverem acessando a plataforma do Google Classroom, não se esqueçam de realizar aquelas atividades obrigatórias. Elas marcam a tua presença lá, certo? Se por algum motivo você tiver dúvida, converse com o professor do Google Classroom, ele vai te ajudar ali. E se você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola lá, eles vão oferecer um material para você. Faça aqueles exercícios, responda e devolva para a escola. Eles vão marcar a tua presença também e anota ali, ok? O que nós veremos hoje na nossa aula, meus amigos? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Interpretar uma tirinha. Vocês devem conhecer esse gênero tirinha. Vamos reconhecer aspectos da linguagem verbal e não verbal. Vamos reconhecer os efeitos de sentidos produzidos pelo gênero, que tem humor. A característica da tirinha é ter humor, tá? Vamos interpretar textos com auxílio de material gráfico. Então temos uma tirinha muito bacana aqui. Batemos o olho, já começamos a interpretar o texto, sem ler. Então aqui nós temos duas linguagens, a linguagem verbal, que são as palavras, e a não verbal, que são as imagens, a parte gráfica ali, né? Então repare que disso nós já extraímos, então é muito bacana a tirinha, ela traz rapidamente a informação ali, então se bate o olho já consegue extrair basicamente. Vamos ler o texto, a gente entende mais ainda, então olha só que coisa bacana. Mas por que chamam ele de lobo mau? Entre aspas aqui, né? Da resposta, porque quer comer os porquinhos, vírgula, o desalmado. Daí ela responde, novamente, agora vem fazer o lanche. Ela respondeu a pergunta e diz, agora vem fazer o lanche, né? Daí, o pão com presunto está em cima da mesa. Olha que legal. Então, o gênero tirinha explora, acabamos de falar, né, meus amigos, linguagem verbal, as palavras e as imagens aqui, tudo, os desenhinhos, a linguagem não verbal, certo? Tudo que não for palavra é linguagem não verbal. Tudo que nós temos aqui, excluindo as palavras, linguagem não verbal, certo? Vamos para o nosso primeiro quiz, vamos ver se vocês entenderam alguns trechinhos desta tirinha aqui, meus amigos. Quando há o efeito de humor na tirinha aqui? Eu quero que vocês observem. A. Quando a mãe manda fazer um lanche. B. Quando o menino para de ler. Ali. Quando o menino fala lobo mau. E D. Quando a mãe diz pão com presunto. O que vocês acham, meus amigos? Respondam, eu já volto para corrigir. Vamos lá, meus amigos? Conseguiram? Então, vejamos. Onde que é o efeito de humor aqui, meus amigos? A tirinha, lembramos, acabei de dizer a vocês, existe efeito de humor nas tirinhas. Então, vamos ler aqui novamente. Mas por quê? Porque separado, porque é pergunta, repare, porque essa aqui é resposta, ó, bacana isso. Mas por que chamam ele de lobo mau? Aqui temos a linguagem informal, aqui, ó, efeitos coloquiais. Daí ela responde, porque quer comer os porquinhos. O desalmado, olha... Agora vem fazer o lanche. Olha aqui a ironia, olha o humor aqui. O pão com presunto está em cima da mesa. Vocês enxergaram o efeito de humor aqui? Aqui ela diz, porque ele quer comer os porquinhos. O desalmado, ó, crítica até ao coitado aqui. Quando a mãe manda fazer um lanche, a letra A,
B, quando o menino para de ler, ó, ele fica até assustado. C, quando o menino fala lobo mau. Tá aqui. E D, quando a mãe diz pão com presunto. Lá. O que vocês acham, meus amigos? Qual que é a resposta? Então, quando a mãe diz o quê? Pão com presunto. Por quê? Olha o efeito de humor. Ela criticou o lobo mau ali, dizendo que ele é um desalmado, mas temos ali presunto. Presunto é feito de carne de porco. Então, olha só que curioso. Acha alguém para culpar, né? Vamos para a atividade 1, meus amigos. Ó, quem é o desalmado citado aqui? No segundo quadrinho. Né? A, o lobo. B, o lanche. C, o menino. E D, o presunto. Então, eu quero que vocês me respondam e eu já volto para nós corrigirmos. Conseguiram, meus amigos? Responderam? Então vejamos. Questão muito simples, né? Ó, a gente consegue extrair. Quem é o desalmado aqui? Ele, ó, esse desalmado é um adjetivo que se refere ao lobo. Ela está criticando o lobo, porque ele quer comer os porquinhos. Ela o critica. O desalmado, né? Daí o efeito de humor diz que não é bem assim. Né? Vamos falar de linguagem verbal e não verbal. O gramático, nosso gramático, um dos melhores gramáticos da língua portuguesa, Evanildo Bechara, diz o seguinte a respeito da linguagem. A linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos. Então a linguagem é usada, a linguagem verbal ou não verbal, para nós nos comunicarmos, para nós passarmos, né, transferirmos informações, pensamentos, ideias. Comunicação em si, né? Isso está na gramática moderna da nossa gramática língua portuguesa. Compreendendo o sistema linguístico como um conjunto de signos, de símbolos, a linguagem é o que, meus amigos? Nós acabamos de falar, verbal e não verbal. Sempre preste atenção. O Enem explora muito isso, tá, meus amigos? Cuidado com isso. Você tem que olhar como um todo, não pegue somente na linguagem verbal, porque às vezes não funciona. Você tem que estar atento às duas, tá? Aqui, ó, a linguagem verbal, ela é aquela que se estrutura por meio da palavra. A palavra pode ser oral ou escrita, ok? Linguagem não verbal agora. Tudo que não for palavra, oral ou escrita é linguagem não verbal. Aquela que é apresentada pelo corpo, pelas expressões faciais, pelas imagens, acabamos de ver imagens, e pelo próprio silêncio. Um simples silêncio já basta para nos informar algo. Se eu fizer assim para vocês, vocês vão entender. Podendo construir mais sentido do que uma fala, um texto escrito. Olha que legal, realmente. Se vocês estiverem, para quem já dirige, né,
Se você estiver dirigindo o carro, para aqueles que podem, né? Com a carteira e tudo. Se você estiver dirigindo, você chegou numa uma avenida, uma esquina, tem uma placa. Aquela placa já diz muito o que você deve fazer. Então, olha só, é um silêncio, uma espécie de um silêncio, mas ela já te informa, né? Ela te informa o que está escrito ali. A tirinha é um gênero criado nos Estados Unidos, meus amigos, para completar espaços nos jornais de forma mais lúdica e humorística. Ela surgiu para substituir passatempos. Os passatempos não cabiam no jornal, eles começaram a incluir a tirinha. A tirinha com uma crítica em forma de humor, né? Há muitos temas da sociedade, então a tirinha foi incluída nos jornais para substituir o pouco espaço que tinha por passatempo ali, certo? Surgiu nos Estados Unidos, tá? A tirinha. Uma curiosidade para nós entendermos aqui. É usada normalmente para criticar uma ação, uma coisa ou uma pessoa. Ela é usada para essas características aí. Há uso de onomatopeias. Pode conter de 3 a 4 quadrinhos. Professor, o que é onomatopeia? São aquelas palavrinhas que descrevem sons, né? Por exemplo, que nós colocamos na língua portuguesa que descrevem sons. Então elas foram introduzidas na língua portuguesa e elas exprimem sons dos animais, enfim, ou algum elemento que a natureza quer descrever, por exemplo. Na nossa tirinha nós não vimos nenhuma onomatopeia, mas, por exemplo, psiu, o miado do gato, miau, é uma onomatopeia, ok? A linguagem é informal, nós acabamos de ver na nossa tirinha ali, a linguagem mais informal, não existe tanta formalidade na tirinha. Por que ela faz isso? Porque ela pretende alcançar os diversos leitores, qualquer tipo de leitor. Ela é basicamente para trazer humor, né? Então vamos para a nossa atividade 2 agora, meus amigos. Ó, embora a palavra mas, que está aqui, seja classificada como uma conjunção, que pode exprimir ideias opostas, certo? Como ela aparece no primeiro quadrinho aqui? Quero que vocês tentem entender qual o efeito de sentido que esse mas traz para o primeiro quadrinho. Eu já volto e a gente corrige, ok?
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, ó, embora a palavra mas, este vocábulo mas que está aqui no primeiro quadrinho, ela é classificada como uma conjunção, certo? Que pode exprimir ideias opostas. Mas não é somente isso, ela pode também trazer uma ideia de adição. Olha só, ela pode trazer adição. Isso. Nós veremos em aulas futuras, em outros contextos, vocês vão entender isso. Mas aqui, exatamente aqui, especificamente na tirinha, ela serve para fazer o quê, meus amigos? Aqui, ó. Ele pergunta, mas por que chamam ele de lobo mau? Repare que este mas, meus amigos, ele está dando uma ênfase aqui. Vocês já ouviram falar da partícula expletiva, que dá uma ideia de ênfase? Então, este mas é como se ele estivesse pensando em algo no mundo dele, ou seja, no conhecimento de mundo dele pergunta, mas por quê? Eu poderia tirar o mas daqui, a pergunta seria, normalmente, ela sairia naturalmente. Então ele funciona como? A conjunção mas funciona como uma ênfase ao enunciado, como uma palavra para dar destaque. Ela reitera o contexto como motivador para o significado, ou seja, o significado é semântica para o contexto todo. A ideia de oposição está contida no fato de o menino não ter compreendido por que ele é lobo mau. Portanto, né, o lobo mau, que o menino entendeu por que é lobo mau, né? Portanto, o mas destaca um contexto fora do que é dito. Precisamos de um conhecimento de mundo para entender a tirinha. Né? Tudo o que ele leu até o momento da pergunta pode ter levado à compreensão de que não havia maldade no lobo, certo? E, né, e com o efeito de humor ainda pode piorar essa situação. Vocês entenderam, meus amigos? Então, o mas ali ele serviu como uma ênfase. Ele poderia ser retirado. Mas ele ajudou, de repente, para dar uma ideia de contrariedade que o menino estava pensando, certo? Vamos para a atividade 3 agora. Na tirinha, há uma citação, uma obra infantil. Qual história é citada? E por que esse recurso é utilizado e quais os efeitos de sentido produzidos por essa citação, por essa reportação, digamos reportagem. Vou me reportar uma outra história, ok? Então eu peço que vocês me respondam e eu já volto para corrigir.
Vamos lá, meus amigos, conseguiram responder? Então, ó, nesta tirinha, meus amigos, há uma citação, uma obra infantil. Nós chamamos isso de intertextualidade, meus amigos. Intertextualidade é um texto conversando com o outro. Isso daí nos remete muito ao conhecimento de mundo que nós temos, que você tem, que eu tenho. Então, o menino, né, aqui, ó, ele se reporta, ele faz uma reportagem a uma citação, a uma obra infantil. A tirinha também faz isso, a ideia é essa. Para você entender a tirinha, você tem que ter esse conhecimento de mundo, intertextualidade. Se você não tiver, é possível que nós não entendamos até, certo? Mas é claro que esta intertextualidade aqui todos conhecem, todos nós conhecemos. Por quê? Esse efeito é utilizado e quais seus efeitos de sentido? Vejamos, ó, em muitos textos é comum o uso de citação a outros textos. Esse recurso é chamado de intertextualidade. E é usado para contemplar o conhecimento de mundo dos leitores. A obra citada é a história infantil dos Três Porquinhos, todos conhecem, desde a infância, enfim, acho que até uma criança menor conhece os Três Porquinhos. Né? Então, por que nós devemos aumentar o nosso conhecimento de mundo, pessoal? Porque ele ajuda muito a interpretar textos. A obra citada é a história infantil dos Três Porquinhos, e aquele que não a conhece, impossível quase isso, né, pode não compreender a tirinha, olha que legal. O efeito de sentido produzido pelo uso da intertextualidade é mostrar o quanto o leitor pode conhecer para além do que a tirinha apresenta. Precisamos resgatar o que nós conhecemos para entender o texto, certo? Então, aqui, ó, temos onde foi a retirada da tirinha, vocês podem consultar neste site tudo que nós falamos na aula, certo? Com isso, meus amigos, o que nós vimos hoje? Interpretamos uma tirinha, certo? Entendemos a linguagem verbal e não verbal. Lembre-se, verbal, palavra dita, oral ou escrita, e tudo que não for palavra, oral ou escrita, será linguagem não verbal, certo? Esses elementos ajudam a interpretar o texto. Entendemos os efeitos de sentido e humor do gênero. Normalmente uma tirinha tem humor, a grande maioria delas. Pode acontecer de um... Já vi tirinhas que só existem, na tirinha só existe linguagem verbal. Existem tirinhas que só tem linguagem não verbal. Existem aquelas que apresentam onomatopeias apenas, então quase não tem linguagem verbal, certo? É muito comum isso. Observamos as características principais da tirinha. Entendemos a linguagem empregada ali, a linguagem informal, certo? Com isso, meus amigos, nós terminamos a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado, até a próxima.